Que prazer falar com você nesse dia tão especial. Meu nome é Vabo e esse é o VaboCast, um podcast sobre people skills, as habilidades pessoais, comportamentais e socioemocionais que são fundamentais para navegar nesse mundo de incertezas. Vamos juntos? Maravilha! Que alegria poder encontrar aqui você novamente nesse episódio do VaboCast. E hoje estou com uma convidada especialíssima, uma pessoa que é minha mentora, uma pessoa que eu tenho a honra de trazer aqui no VaboCast. Vocês sabem que nós temos aqui uma patrocinadora premium dessa segunda temporada do VaboCast, que é a GUP. Então, se você quiser conhecer mais sobre a GUP, dá uma olhada aqui na descrição desse episódio, que você vai poder ser cliente GUP e ser cliente de pelo menos uma das 5 verticais, ou quem sabe de todas as 5 verticais da GUP. Recrutamento, admissão, engajamento, desenvolvimento ou performance. Então, dá uma olhada aqui, porque você tem 15% de desconto para poder fazer parte desse ecossistema da GUP. E hoje é muito especial, porque eu estou com ela, que é cofundadora e CEO da GUP, que é uma empresa líder em tecnologia para a gestão de pessoas, para recursos humanos no Brasil e na América Latina. E mais do que isso, ela também é conselheira da Endeavor, é formada em ADM pela Universidade de São Paulo, possui especialização em empreendedorismo e inovação na Universidade de Stanford. Também foi listada entre os 100 empreendedores latino-americanos do ano de 2021 e também, esse foi pela Bloomberg, e também premiada pelo Valor Econômico, como sendo uma das executivas de valor de 2022. É investidora anjo de startups fundadas por mulheres, líder desse movimento da máfia do Moscatel. E desde 2023 faz parte do programa Young Global Leader do Fórum Econômico Mundial. Que honra, que alegria, que prazer receber aqui Mari Dias! Que introdução, hein? Olha só, obrigada, super feliz aí com o convite. Vou aprender um monte com você aqui, como eu sempre aprendo. É uma delícia poder trocar sempre com você. A delícia, a honra, o aprendizado é sempre mútuo. Muito obrigado pela sua generosidade de não só ter vindo aqui dedicar seu tempo, como também ser patrocinador aqui. Todo o time GUP, toda interação que eu tenho com a GUP é sempre muito divertido, sempre muito prazeroso e de muito aprendizado, a troca. Realmente, o santo bateu. O santo bateu. Sabe que é muito rico, né? Quando a gente está perto de gente que gosta de falar sobre gente. Gosta dessa temática, e você é um dos maiores especialistas que a gente tem no Brasil. Então, desde que a gente começou a trocar lá no comitê de gente da Endeavor, até a gente fazer algumas coisas ali dentro da GUP, assim, falei, caramba, tem um match muito especial, então, muito bacana estar aqui. Olha, especialista eu não sei, mas que eu sou curioso e aprendiz, com certeza, igual de estudar. Tamo junto. Estudar. Então, Mari, você sabe que aqui nessa temporada nós estamos trazendo convidados, convidadas, em que a gente fala sobre pontos de virada, momentos importantes que foram aqueles 99% da vida da pessoa, são momentos comuns, momentos ordinários, mas tem aquele 1% que é o ponto de inflexão, day one, ponto de virada. E eu sei que você, antes de empreender, você tinha uma carreira sólida numa multinacional, numa empresa que é, inclusive, uma das principais referências brasileiras no mundo, que era a Ambev. Uhum. Então, eu queria que você contasse pra gente como é que foi essa trajetória sua Ambev, até o momento que você decidiu sair da Ambev. Então, conta pra gente isso aí, por favor. Quando eu comecei minha carreira, né, que foi ali em estágio, né, na faculdade, eu tinha uma certeza, quero trabalhar com marketing e vendas. E eu tinha uma outra certeza, não quero trabalhar com RH. Então, quando eu me formei, eu me candidatei a vários programas de trainee e sempre colocava ali como opção, marketing e vendas. E aí, passei em alguns e vi que Ambev era uma mega referência na área de vendas, onde eu queria realmente atuar. Passei no programa de trainee e aí teve uma pessoa lá dentro e aí a importância de ter pessoas que ajudam a orientar a nossa carreira quando a gente não tem muita experiência, né? E que era o meu caso. Lá com os meus 20 aninhos, né? E aí uma pessoa chegou pra mim e falou assim, Mari, quando acabar esse programa, vai pra área de gente e gestão. Eu falei, gente e gestão? Aí, gente e gestão é o RH, né, da Ambev. Eu falei, poxa, ninguém vai pra gente e gestão, né, de trainees. E eu quero ir pra referência aqui, que é vendas. E aí ele falou assim, olha, isso já é uma oportunidade, já que ninguém vai. É uma das áreas que mais tem problema. E onde tem problema tem oportunidade. Isso ficou na minha cabeça, sabe, Vabo? E aí eu falei, bom, vou dar um voto de confiança. Era uma pessoa também de muita referência. E olha como o mundo dá voltas.
É uma das pessoas que está no meu comitê, no meu board hoje. Estou falando isso lá em 2010, a gente está em 2024, 14 anos depois, trouxe essa pessoa para o board. E aí fui para a área de gestão, e aí essa pessoa falou assim, ó, se você não gostar, eu te coloco em vendas depois. E me apaixonei, Vabo, porque para mim a área de gente é realmente o coração da empresa, né? Eu trabalhei durante esse início de carreira na Ambev em ambientes fechados, que são fábricas. Fábrica é um lugar incrível para você entender o impacto de gestão, porque é um ambiente muito fechado. Então, imagina que numa fábrica ali da Ambev, um dos grandes indicadores era a produtividade de linha, eficiência de linha. E aí você começa a correlacionar absenteísmo, engajamento, diversos fatores de RH e vê que a correlação é quase perfeita. Então, puxa, quando se começa a pegar que os indicadores de negócio são impactados por gente, você está na área core, né? E aí eu nunca mais quis sair, comecei a me enfiar um monte de projeto, na Ambev era muito importante, né, os PDCA, melhoria contínua, então tinha muitos programas de formação de Yellow Belt, Green Belt, Black Belt, fiz todos, e aí em um dos Green Belts eu comecei a analisar mais o impacto de variáveis de gente em indicadores de negócio e me apaixonei por isso. Em 2014, tentando solucionar um problema que a gente tinha em recrutamento, e aí eu já não estava mais em fábrica, vim para uma atuação mais corporativa aqui em São Paulo, comecei a me perguntar, puxa, como é que a gente faz para melhorar o recrutamento e seleção, deixar mais eficiente? Parece simples, mas estamos falando lá de 2013, 2014, onde a gente recebia, por exemplo, na fábrica, pilhas de currículo em papel. E aí, o que você fazia com aquela pilha? Né? Muito difícil analisar de forma assertiva, racional, eficiente. E aí foi um dia, né, tentando solucionar isso, que me veio também, puxa, tem um problema aí, tem um problema, tem uma oportunidade. Pensei primeiro em fazer lá para a Ambev. Falei, pô, vamos tentar construir aqui. Fui conversar com alguns amigos fora, e aí vi que isso era uma dor gigante. E aí começa o meu ponto de virada, que foi como desistir de algo que eu amava. Eu amava trabalhar na Ambev. Foi muito difícil largar a Ambev. Eu me via fazendo uma carreira corporativa para empreender e eu não tinha exemplos de empreendedorismo. Para mim era um negócio ainda muito difícil, né? Assim, muito longe da minha realidade. E ali foi um mega ponto que eu tive que buscar várias fontes para me dar mais certeza sobre ir ou não ir. Então vamos lá, vamos explorar esse ponto, mas eu queria só destacar alguns elementos da sua fala, porque acredito que trouxe elementos muito bacanas. Primeiro, dentro da própria Ambev, você relatou o papel de um mentor. Sim. Uma pessoa que te orientou. Você queria ir para marketing e vendas, então vamos aqui para a de RH. Por coincidência ou não, certamente não é coincidência, que 14 anos depois esse mentor continua sendo seu mentor, mas agora num papel de conselheiro. Então, muito interessante essa oportunidade das pessoas que estão nos assistindo de também terem esse papel na sua vida, de ter alguém que você pode recorrer, uma pessoa que quer o seu bem, uma pessoa de confiança e que vai poder te orientar em bifurcações da vida. A outra coisa que você trouxe para a gente é a oportunidade na escassez. Todo mundo queria marketing e vendas, você viu, olha, a escassez aqui, de repente, no RH, e deu certo. Você gostou, você tinha a crença de que RH não era para você. E não só era para você, como depois você seguiu sua carreira e se transformou na maior empresa de RH da América Latina. Então, acho que era para você. Pois é. Olha como as certezas, né, a gente se engana com elas, né? Pois é. De repente, é uma certeza que a gente está tendo hoje. Será que realmente é uma certeza? Será que essa crença vai se transformar em realidade ou não? Aí depois você contou aí do Yellow Belt, Green Belt, Black Belt, Falcone e ficou feliz, né? Super feliz. Adorava fazer reunião com ele, inclusive. Professor Falcone. Então, essa coisa do People Analytics, lá mesmo rudimentar ainda no começo, essa visão, esse ponto que você trouxe de resolver problemas. A oportunidade no problema, que é a essência do empreendedor, da empreendedora, super, que é resolver problema ali. Tem dor, tem oportunidade. Pessoal, tem muita dor, tá meio desagradável, deixa eu fugir disso. Não, peraí. Deixa eu mergulhar nisso, porque eu quero resolver isso. Olha a oportunidade bacana de criar um negócio, de criar uma iniciativa dentro, fora. Então vamos agora chegar nesse ponto aqui, que é o ponto que você falou que você não tinha exemplos, que você adorava o mundo corporativo, sua mente estava toda direcionada para isso, mas você mesmo assim deu esse salto de fé. Conta pra gente as emoções que você sentiu ali no pré-decisão e como é que foi a hora mesmo e o que te levou efetivamente a sair da Ambev. Foi uma das coisas mais difíceis, assim, que eu fiz certamente até hoje, porque você está num ambiente, quando você sai de um ambiente seguro, né, para um ambiente completamente, né, assim, arriscado,
te tira muito da zona de conforto. E aí, só dando um passinho atrás, eu tinha um quê da minha família. Meu pai, ele é um microempresário, né? Tem um negócio de 10 pessoas, desde que eu me conheço por gente. E a história é que ele era o filho de um pedreiro. E aí, meu avô, que era o pedreiro desse negócio, falou assim, deixa meu filho entrar aqui como office boy. E aí, meu pai, com muito estudo, muito esforço, o dono pagou a faculdade dele, porque senão ele jamais teria tido condição. E aí, ele cresceu e o negócio virou dele. Então, é uma puta história, assim, que eu vivi desde o começo. E aí, nessa história como microempresário brasileiro, não foi fácil. Eu vi ele quase quebrando algumas vezes. Então, eu tinha uma certeza, eu não quero empreender. Eu quero meu 13º salário, estabilidade. Então, eu tô trazendo esses pontos porque você trouxe um negócio que é sobre quebrar crenças. Só que você tem que estar aberto a poder quebrar crenças. Se eu não quebrasse várias crenças, como não querer trabalhar no RH, não querer empreender, eu não estaria aqui hoje. Então, a gente tem que estar mais aberto a ouvir, ver as oportunidades. Então, dado esse disclaimer, quando surgiu isso, eu realmente pensei sobre a oportunidade de fazer algo que me ajudaria ali na Ambev. E aquilo era tão claro para mim, é um negócio meio subjetivo, porque eu não fui no caminho tradicional de fazer a oportunidade do BP, o Canvas, ver o tamanho do negócio. Eu não vi nada disso até o momento que eu pedi desligamento. Mas quando eu visualizava que assim, putz, é óbvio que tem que ter uma plataforma fazendo isso, porque assim, gente, assim não dá para ficar, isso me deu gás para realmente começar. E aí o trade-off foi, eu não consigo fazer sozinha, isso me veio assim, a ficha muito rápido. Tipo, não vou conseguir fazer sozinha. E a primeira pessoa que me veio à cabeça realmente foi a Bruna. Eu já tinha... E aí a importância do networking, né? Eu tinha contato com a Bru, foi uma das primeiras pessoas que me treinou lá na Ambev. E aí meio que a gente foi pegando um projeto juntas. E todos os projetos que a gente pegava dava certo. O negócio o matching, o negócio que a gente sempre fala, né? O matching da cultura. Como isso é importante. Então a gente pegava aquele negócio como a gente tinha os mesmos valores. Ela é super diferente de mim, quem conhece. e aí dava muito certo. Então... São complementares. Complementares. Eu falei, preciso agora convencer essa pessoa. Que eu tinha 5 anos de Ambev, ela tinha quase 9. Como que eu vou convencer a Bruna a largar tudo e fazer esse negócio comigo? E aí depois convencer meu irmão, que é o Gui e tudo mais. Então, quando eu fui lá, e aí depois de muitas conversas, a Bruna deu sim, aquilo me deu um gás para continuar. Eu falei assim, putz, agora vamos. E aí, Vabo, tava tudo certo. Combinei com a Bruna, o dia do nosso ligamento, como na Ambev era feio sair, né? Tipo, puxa, né? Não era muito bem. Eu tava assim, tava no programa de trainee, numa carreira para virar sócia. Nesse meio do caminho, eu ganhei uma antecipação da sociedade. Fui a primeira do programa de trainee que ganhou. Que era o sonho dos trainees. Virou sócia. Então, é um negócio que eles chamam de, não sei se continua hoje, mas chamava de People Bet. People Bet, ainda tem. Tem, né? Então, aí ganhei, foi a primeira. Quando eu ganhei, já estava combinado que a Bru ia fazer os ligamentos naquela semana. Vabo, a casa caiu, eu fiquei desesperada. Eu falei, gente, como é que eu vou realmente agora sair? Pô, vou virar sócia da companhia e tal. E aí, eu fui conversar com meu pai. E aí, meu pai fez assim, mas minha filha, quanto que você vai ganhar nesse negócio novo que você vai criar? Eu falei, não tenho a menor ideia, pai. Quanto que é replicável? Eu falei assim, um monte de gente pode copiar realmente. E quando que você começa a ganhar dinheiro? Eu falei, eu também não sei. Aí ele falou, você tá doente. Não é possível. Aí, eu entrei realmente num processo de, tô muito em dúvida, acho que eu vou voltar. E tá tudo bem a gente querer voltar. Mas racionaliza nesse momento. Eu racionalizei numa planilha com pesos, porque sim, porque não. E aí ficou claro que um dia, se der errado na companhia ou se der errado na GUP, o que eu vou me arrepender mais? E aí ficou claro que, puxa, se eu não sair e ficar aqui e der errado, eu vou me arrepender muito mais de não ter tentado fazer um negócio meu. E aí foi quando eu realmente falei, Bru, depois de alguns dias de pânico, eu falei, aí a Mari vai sair ou não? Falei, bora, vamos fazer esse negócio. O Vabocast é um oferecimento da GUP, a HR Tech líder no Brasil. Veja na descrição desse episódio condições especiais para você também se tornar um cliente GUP e transformar a sua gestão de pessoas. A vida estava querendo testar você para saber se você queria mesmo. Será que ela quer? Né? Então vamos dar um negócio mais difícil. E é isso, a vida tem custo de oportunidade. Né? O difícil é isso, quando você tem 2 escolhas boas, mas tem risco. Né? Hoje todo mundo vê a história, puxa, parece simples. Mas não é, nenhuma história é simples, né? Então, ela exige uma tomada de risco. Pois é.
E esse exercício do arrependimento é bem legal. Uhum. Lá na frente, o que você acha que você vai Exato. ficar com a maior dor de cotovelo possível Exato. para ver o que você abriu mão? Uhum. Queria te fazer uma pergunta de um ponto que você trouxe logo no começo dessa segunda resposta, que é a questão de você não ter utilizado, vocês, né, não utilizaram nem BP, nem Canvas, nem plano de negócios. Tudo errado. Pois é, mas tem muitos negócios que começam totalmente baseado na fumaça e que dão certo, e tem muitos também. Então, queria te perguntar sobre, cada vez mais a gente vive a questão dos dados, dos números, dos fatos. Muito importante, sem dúvida alguma. Mas qual o papel da intuição também nisso? Será que a gente descarta totalmente a intuição? Como é que você toma a decisão hoje? Quanto você olha dado e quanto você olha a intuição? Pra gente foi muito importante a intuição nesse começo. Mas com certeza a gente teria acelerado o passo se a gente tivesse olhado mais os dados. Então, deu certo, mas poderia ter dado mais se a gente tivesse acelerado o nosso estudo, nossa investigação, nosso mercado. Então, é só para reforçar a importância disso. Assim, hoje em dia eu não tomo nenhuma decisão sem dados, mas sempre tem o quê da intuição também. Os dois, eles têm que estar, sabe, igual a empresa ambidestra. Puxa, como é que você utiliza dessas duas potências para você tomar as melhores decisões? E não só olhando a sua intuição. Aquelas pessoas que mais você confia, como que elas estão vendo sobre aquele prisma também? Porque às vezes a gente tem conversas super interessantes na Gup para tomar uma decisão, todo mundo olhando os mesmos dados, a gente ainda consegue interpretar os dados de formas diferentes. Olhando, então, assim, por isso que é importante esses prismas, né, diferentes. Mas com certeza, assim, esse início da Gup, a gente errou muita coisa por falta de conhecimento, Vabo. Então, por exemplo, a gente errou o ótimo inimigo do bom. Nossa, o que eu fiz de tela de design para ficar perfeita. Eu nem sabia o que era MVP. Né? No começo, eu brigava com o Robson, que é o fundador técnico, todo dia. Porque ele falava de ser lean, de ser enxuto, de ser ágil, e eu tava no PMBOK, da Ambev que eu tinha aprendido. Eu assim, Robson... Master Black Belt. Pô, falei, Robson, cadê aqui, ó, PMI, entendeu? Cronograma, tipo, quero começo, meio e fim. E ele assim, não, Mari, aqui é outro mundo. E eu ficava louca com ele. Então, assim... É importante, de novo, ir quebrando as crenças e, pô, abrindo sua caixinha de ferramenta, o que eu coloco aqui. Mas, com certeza, isso... Eu tenho duas esposas, né? Poderia ter ajudado mais, mas talvez, se eu soubesse todas as complexidades, eu poderia também ter desistido. Então, assim, ó, às vezes você também, um pouquinho da ignorância te ajuda, né? A ignorância, às vezes, traz um pouquinho de paz. Exato. Mas foi do jeito que tinha que ser. Uhum. Tanto nessa questão de vocês terem que buscar esse conhecimento, essa predisposição de vocês continuarem quebrando crenças. Super. Quebrou a crença do RH, quebrou a crença de empreender, quebrou a crença do método tradicional de gestão, não era o método de empreender. E isso eu vejo muitos empreendedores sendo o próprio gargalo do crescimento das suas empresas. Porque precisa desenvolver novas habilidades, a empresa passou de patamar e a pessoa ainda está preso num paradigma do modelo anterior. Total. Val. Como que você tem visto isso acontecer Isso no dia a dia? acontece muito e aconteceu muito com a gente também. Eu tenho um outro exemplo, né? Cultura. Puxa, eu amava a Ambev. Então, o que eu fiz de primeira? Vamos copiar, né? A cultura que era da Ambev e colocar dentro da Gup. Deu tudo errado. E aí que realmente você tem que entender assim, os seus momentos. O que você tem que adaptar? Teve um momento da trajetória, depois de uns 2 anos já empreendendo, né? Nesse início da Gup, por exemplo, a gente tinha ranking para tudo. Primeiro 1, 2 e 3. E aí a gente, poxa, teve um momento de virada também sobre cultura nossa. Foi um treinamento que eu fiz no final de semana. Acho que um dia eu comentei com você, né? Sobre liderança, que mudou muito o nosso mindset. Que falava sobre o poder da colaboração, do trabalho em time. Isso é super importante para um negócio que precisa desconstruir para construir, porque senão você fica muito limitado, né, em alguns vieses. E aí a gente mudou total a cultura. A gente tinha 2 valores lá, a gente mudou a cultura, a gente fez um negócio diferente. Um time, já tinha mais de 50 pessoas na Gup, um mega team build, para falar assim, gente, a partir de agora a gente vai trabalhar diferente aqui. E foi uma virada de chave extremamente importante. Se a gente não tivesse feito aquilo naquele momento, com certeza a gente não estaria aqui. Então, tem que tomar cuidado. O founder, às vezes, puxa, ele tem o seu mérito de ter levado do ponto A para o ponto B, mas o ponto B é só o começo, tem até o Z, né, e muito mais para atingir. Então, você tem que tomar um mega, né, cuidado para entender, puxa, eu tô sendo gargalo, tô com muita crença limitante, como é que vem alguém aqui para me desconstruir?
É muito difícil alguém que vem, poxa, você tá há anos olhando o negócio para poder argumentar coisas diferentes com você. As pessoas têm receio de fazer isso. Ainda mais você sendo founder, sendo CEO, hoje a Gup com 700 pessoas. Esse é um dos meus maiores medos. Eu falei, será que a verdade está chegando em mim? Porque às vezes tem um monte de gente que quer me falar a verdade e tá com medo de me falar. Então, você tem que buscar essa turma, você tem que estar na operação para você ir quebrando isso. Conforme você vai mais crescendo no geral, na vida, como empreendedor, como executiva, mais medo pela posição que você alcançou, pela situação que você chegou, as pessoas acabam... A estatística mostra que só 5% dos problemas chegam de fato até os CEOs. Olha aí. Então... E quem está na linha de frente tem 100% de acesso aos problemas. E quem está mais numa posição de gestão, conforme o crescimento vai acontecendo, realmente precisa se cercar de pessoas que consigam falar a verdade, que não tenham dedos. Né? Então, sem dúvida, isso é fundamental. E aí, então, você citou mais um ponto de virada na história da Gup, que é exatamente essa questão do momento em que vocês mudaram a cultura, da água para o vinho, perceberam que aquela cultura padrão Ambev, indústria, cervejaria, não ia funcionar numa empresa de RH, numa empresa tech, numa empresa digital, mas numa empresa que ainda estava numa fase que talvez não estava escalando tanto ainda, ou que nem era a visão de vocês escalar. Sim. E fala um pouco sobre essa questão da escala, do crescimento exponencial, do hypergrowth. Quando é que isso passou a ser uma realidade também na Gup? Quando a gente começou a empreender, não era essa visão que a gente tinha. Putz, vamos escalar super, vamos virar, né, um negócio gigante, né? Não, a gente queria fazer um negócio muito bem feito para a gente lá atrás da Ambev poder usar. Tanto que a visão nesse início não era de ecossistema, né, de um negócio. Não, era vamos fazer o melhor produto do mundo para recrutamento e seleção. E aí, que assim, algo que nos favoreceu é que a gente sempre teve uma postura muito de execução também. Então, a gente não esperava o Canvas perfeito, o BP perfeito. Não, a gente já começou fazendo. Tanto que quando a gente saiu da Ambev, Vago, na segunda semana, a gente já estava numa feira de recrutamento testando. Testando o quê, Mari? Que vocês tinham em 2 semanas? Tudo que dava, a gente estava testando. Então, quando a gente aprendeu que nesse mundo tinha que testar, a gente foi para uma execução fortíssima. No primeiro ano de Gup, eu lembro que eu e a Bru, a gente pegou ali e rodou, assim, o Sudeste, no Celtinha preto, que era do Gui, porque a gente vendeu os nossos carros para colocar o dinheiro na Gup. Aí a gente pegava o Celta do Gui, pegava um monte de banco lá em casa, e aí ia para a feira de recrutamento testar. E aí pegava todas as pessoas candidatas de lá, os RHs, e ficava testando os modelos. Testando. Isso ajudou muito a gente a acelerar o produto. Tanto que em 1 ano a gente já tinha um produto pronto para Enterprise. E aí foi da gente falar assim, puxa, vamos já começar a colocar na mão das grandes empresas? Nosso primeiro cliente foi um cliente multinacional. Então a gente fez assim vários caminhos meio diferentes do tradicional, mas foi muito bom para a gente elevar a barra. Então, pegamos clientes super críticos, né? E aí ter o cuidado de quando você está fazendo um software mais para grandes empresas, não customizar. Aí a importância de ter mentor, gente que já passou por aquilo para poder te dar essas dicas, né? Lembro até hoje um momento que poderia ser de virada. Uma super empresa gigante, acho que é a maior hoje do Brasil de agro, falou assim, eu quero isso que vocês estão fazendo. A gente estava antes de 2 anos de Gup. E aí eles iam colocar para a gente 3 milhões de reais nesse ano para a gente fazer. Imagina, não tinha nada. Né? A gente falou, gente, vamos desenvolver esse negócio, é agora, né? E aí, só que eles trouxeram, assim, um monte de pré-requisito pra gente mudar na plataforma. Fala, a gente ficou, hoje é simples, né? A gente olhar pra trás e falar assim, puxa, a decisão teria que ser essa. Mas a gente ficou noites sem dormir. A gente não tinha dinheiro no caixa, tava ali, tipo, com todas as nossas economias, com o dinheiro vendido do carro, né? E, pô, uma empresa gigante querendo financiar aquilo. Então, a gente ter conversado com algumas pessoas para não desviar também foi muito importante. E aí, quando a gente viu que várias estavam usando, estavam gostando, boca a boca começou, a gente começou a sair em algumas mídias. Tipo assim, gente, dá para ficar gigante. E aí, eu queria só fazer um parênteses que, assim, ainda mais para nós mulheres, tem um quê de síndrome da impostora, de você ter medo de sonhar grande. Foi um momento que a gente falou assim, dá para ser grande. E você precisa ter coragem para poder sonhar grande. E aí foi nesse momento que, assim, depois de uns 2 anos que a gente viu as empresas gostando, boca a boca acontecendo e tudo mais, tipo assim, vamos para uma estratégia de investimento? Porque até então a gente estava só com recurso próprio. A gente ficou 2 anos operando só a gente ali. Founder sem salário, já tinha umas 15, 20 pessoas, a gente pagando a turma ali, eu lembro a Bru, né, liberando o banco de todo mundo. E sem investimento nenhum. Aí depois de 2 anos a gente falou assim, vamos. E aí que a gente começou a acelerar
foi pro mercado ali fazer rounds e tudo mais, e foi mais uma dor, assim, gigante, porque estamos falando de 2017, 2018, que HR Tech não era quente como é hoje. Hoje é maravilhoso, é um dos ecossistemas mais fortes que a gente tem no Brasil, no mundo, mas a gente foi a primeira HR Tech do Brasil. E aí, falar com os investidores sobre investimento no negócio de RH era zero sexy, era zero atraente. Então, foi assim, as primeiras rodadas a gente quase quebrou várias vezes. Foi muito difícil, a gente pensou em desistir algumas vezes. E aí, você vai tentando, e é difícil, mas aí você vai encontrando esses caminhos, né, para tirar da frente. E olha que esse ponto importante, que é o ponto de... Durante um bom tempo, vocês mantiveram-se no foco de monoproduto, fazer muito bem feito o que vocês se propuseram a fazer, Sim. Resistindo às tentações de customização, de abrir uma nova vertical. Então, esse foco, muita gente se perde nessa hora. A resiliência de ver o dinheiro acabando, de não conseguir fazer a rodada de investimentos na hora que vocês achavam que iam fazer, mas de manter ali a pegada, a antifragilidade, a resiliência. Mas tem um ponto de virada também, que é um ponto de virada em que, beleza, sedimentou, foi a primeira, é a número 1 de HR Tech, com foco em recrutamento, mas aí vocês tinham a opção de ficar para sempre em recrutamento, para ser a número 1 da América Latina, a número 1 do mundo em recrutamento, mas vocês fizeram essa virada para ser um ecossistema de gestão de pessoas, um ecossistema de RH. Conta pra gente como é que foi esse processo de decisão. Isso aconteceu muito perto da pandemia. Na pandemia, que foi um momento também super importante pra gente, que a gente foi fazer um investimento, né? Ali em 2019, já estava fazendo captação, aí já tinha, alguns term sheets na mesa, final de 2019, a gente estava crescendo 5 vezes ao ano, um puta crescimento, e aí vem a pandemia. A pandemia é um dos, né, diversos impactos negativos, e um dos impactos negativos, né, que a gente teve foi empresas demitindo a rodo. Ninguém queria contratar naquele momento. E era para recrutamento. Não, o pior mercado que a gente poderia estar era recrutamento. Todo mundo estava só demitindo, né? E aí a gente, na captação de investimento. E aí eu vi que, vários investidores, né, tirando o term sheet ali, falando assim, veja bem, não faz sentido nesse momento. E aí, de novo, a importância da construção de relacionamento. O investidor que falou assim, não, eu quero... e não negociou nem R$1, mesmo no momento que ele poderia ter negociado ali, nem de contrato, nem financeiro, foi um que a gente conhecia desde 2016. Que a gente já tinha um relacionamento que de 3 em 3 meses, deixa eu te contar como é que a gente tá, né, contava tudo, passava todo o histórico lá para ele. E aí, quando ele viu uma oportunidade de falar assim, agora alguns saíram e agora eu consigo entrar na GUP, ele não usou daquele momento frágil para fazer isso. E aí a gente pegou um investimento que acelerou muito a gente. Então, isso também traz vários aprendizados, né, para a gente. E aí, nesse momento, as empresas estavam contratando, as que estavam contratando só tinham uma opção, que era contratar online. A vaga só conseguia chegar na pessoa candidata se fosse online, e o candidato só conseguia chegar na empresa também. Não dava mais para entregar o currículo em papel. E aí, várias empresas começaram, GUP, você está me ajudando bastante em recrutamento, me ajuda aqui em admissão, porque eu faço isso online, mas na hora de pegar os documentos do colaborador, ele precisa vir aqui, e ele não pode mais vir aqui na empresa me entregar os documentos para eu colocar no sistema do governo. E aí a gente já estava olhando esse mercado, que era o próximo passo óbvio, falou assim, vamos acelerar? Só que, acelerar no momento complexo de pandemia, por mais que você tenha investimento, também não é simples. E a gente falou assim, não, vamos acelerar. De novo, uma tomada de risco, olhando o mercado, olhando o que os nossos clientes queriam, e olhando também algo que eu acredito de estratégia, que é core versus adjacentes. Né? Então, o nosso core é recrutamento e seleção, mas quais são as adjacentes que têm mais valor para o cliente, para ele aumentar a cadeia ali junto com a gente, né? E aí a admissão era o primeiro, a gente acelerou, fez dentro de casa, o que a gente demorou 5 anos para fazer em recrutamento de receita, em 6 meses a gente fez de admissão. Aí aquilo me abriu os olhos, eu falei, caramba, tem uma oportunidade de negócio. E aí já veio aquela vontade, né, Vabo? Então vamos para o ecossistema inteiro, fazer todos os produtos, e aquela calma de assim, gente, quais são os indicadores de sucesso que a gente tem que alcançar nos próximos, né, passos,
para falar, puxa, faz sentido ir para o segundo, ou terceiro, ou quarto. Aí a gente estipulou, esperou isso chegar, e aí começou a mapear oportunidades para fazer ou dentro de casa, ou via M&A. Para a gente foi um mega passo, porque hoje em dia a gente vê o mercado, né? Às vezes ele consolida, desconsolida, em diversos ramos que a gente tem. RH, 10 anos atrás, era super consolidado. Olha que interessante, né? Tinha os famosos HCMs, que eram mais tradicionais, né? E eles vendiam tudo em um lugar só. Só que era ruim as soluções. Aí vieram as startups, começou a oferecer soluções melhores, customizadas. Aí todas as empresas começaram a contratar várias startups ao mesmo tempo. E agora, qual que é o momento que a gente está? As empresas querem, agora que tem várias soluções boas, eu quero tudo num lugar só. E aí a gente acelerou bastante essa estratégia. E quantos M&As você já tinha feito na sua vida antes da primeira aquisição que vocês Muitos, nenhum, gente. Nossa, isso foi desesperador. Mais um aprendizado, Olha, então. não sei se foi mais desesperador a primeira captação de investimento ou o primeiro M&A. Mas é interessante, né? O medo, ele pode te impulsionar. Porque às vezes ele te trava, mas eu gosto do medo, porque o medo ele me força a estudar mais, conhecer uma coisa nova. E aí, quando a gente começou o M&A, eu lembro que tinha um investidor nosso que era bem experiente nisso. Eu falei assim, puxa, por onde eu começo? Aí ele falou assim, Mari, estrutura o plano e só começa, vai. E a primeira coisa mais importante é founder. Vai conversar com o founder. Você vai gastar sua energia aí. O resto, você vai ver que é transacional, puxa, você vai criar um padrão, e realmente, hoje é um padrãozinho, né, que acontece. Quando o founder está comprometido no sonho, e você vê que a cultura é semelhante, assim, é 70% do caminho andado, né? E foram 3. E foram 3. A gente começou em 2021, com uma empresa lá de São Luís do Maranhão. Depois a gente comprou o nosso principal concorrente em 2022, que foi a Kenobi. E o ano passado a gente comprou a Pulses, lá de Itajaí. Conheça o meu livro. Falar em público é para você. Perca seu medo, desenvolva sua oratória e aprenda a ouvir melhor. Mais informações na descrição desse episódio. 2021 a primeira, 22 a segunda, 23, então 24 tá rolando ainda, né? Gente, em 2024 a gente não fez M&A, mas a gente não consegue ficar quieto. Aí a gente vai e lança um novo produto, que foi o de performance, né? E eu sou uma apaixonada, assim, por M&A e inovação como um todo. Eu acho que o M&A, você não tem que se apaixonar pelo M&A, mas sim, assim, o M&A, na minha visão, só acelera um passo. Puxa, quero entrar num novo mercado, quero fazer um novo produto. Dá pra fazer dentro de casa, dá pra você comprar. O que é melhor? Depende. Às vezes não faz sentido comprar. Às vezes você tem uma expertise dentro de casa, quer fazer um negócio super já integrado com alguma coisa que você já tem. Não vai fazer sentido. Mas às vezes vai que tem um time incrível, que conhece muito mais do que você. Então você está comprando, na verdade, além de founder, cultura, time, tempo, porque você acelera muito, né? Então, puxa, todos os 3, assim, trouxeram muitos aprendizados pra gente. Muitos. Sensacional, sensacional. Queria puxar um gancho aqui em relação ao que você falou da importância do network, a importância dos relacionamentos. Uhum. E eu sei que você faz parte de 2 redes muito bacanas. Uma delas é a Endeavor, também faço parte da Endeavor, onde nós nos conhecemos. E a outra, a rede que você é uma das fundadoras, que é a Máfia do Moscatel. Então, conta pra gente o poder e os benefícios que você enxerga em participar dessas redes e a sua relação com cada uma delas. Sem dúvida, a gente também não estaria aqui se não fosse mentoria. Gente, puxa, que ajuda, né, a abrir caminhos, provocações. Quando a gente foi fazer o M&A, eu tive várias mentorias. Puxa, tive 3 com 3 pessoas muito boas do mercado que me deram várias dicas. Quando a gente foi fazer captação, a mesma coisa. E às vezes você não tem um assunto específico, mas você tá com uma dor até pessoal, que também super pode ajudar. Então, assim, independente do tema, ter alguém que já passou por aquilo, fala aí, Vabo, ajuda absurdo. Então, a Endeavor é só focada nisso. Esse é o objetivo da Endeavor. Te ajudar a acelerar, cortar passos, para que você consiga impactar ainda mais. Quando eu descobri a Ambev, né, a pessoa com certeza vai ouvir, porque ela é fã sua, que é o Lucas Amélios, você deve conhecer. Lucas Amélios, que me apresentou, eu falei assim, Mari, você tem que entrar na Endeavor,
Porque o Lucas é empolgado, né? Falou assim, Endeavor é incrível. Tá, ele é muito maravilhoso. Ele é maravilhoso. Meu comadre de casamento. Compadre. E aí, quando a gente viu que era a Endeavor, a gente falou assim, nossa, não sei como a gente vai ter que se aproximar. A gente fez o scale up, né? Até quando a gente virou empreendedor Endeavor e viu realmente o benefício dessa rede, que é incrível. Todo mundo conhece Endeavor muito pelo networking de mentorias. Mas tem, por exemplo, grupos que a gente chama lá na Endeavor de peer-to-peer. Que são grupos com pessoas em cargos que você também, que compartilham o mesmo cargo. No meu grupo tem mais 6 CEOs de grandes startups, que a gente se reúne de 2 em 2 meses para poder trocar N coisas. E é um ambiente de extrema confiança, porque assim, a gente sempre fala, né, é muito solitário também essa jornada. E é difícil você ser vulnerável, fala aí, Val, porque o tempo inteiro você está com alguém que você precisa se provar, você está com alguém que você precisa vender alguma coisa, seja vaga, seja investimento, alguma coisa você está vendendo. Você está num lugar que você pode de verdade falar sobre as suas dores, tem um ganho absurdo. E não é fácil construir um ambiente de segurança para isso. Então, sou muito apaixonada pela Endeavor por isso. E o Máfia do Moscatel vem de... a gente falou dos exemplos, né? E toda a minha trajetória, quando eu fazia mentoria, sempre era um homem mentor. E qual que é o impacto disso, né? Vamos falar um pouquinho disso. O impacto é que você fica se perguntando, será que isso é para você? Por exemplo, na minha última rodada de investimento, eu falei com muitos fundos. Eu não falei com nenhuma mulher. Nenhuma. Nem a do lado. Não tinha ninguém na call, e nenhuma das calls que eu fiz, que fosse mulher. Isso para mim foi muito impactante, porque nos investimentos de rodadas early stage, sempre via uma mulher ou outra. Mas de leite, assim, não encontrei nenhuma. E aí que teve uma das conversas que teve um investidor que ele não se direcionava para mim. Ele falava só com o meu CFO. E aquilo me pegou muito, sabe? E eu fiquei assim, caramba. Tipo, pô, mesmo a gente olhando tudo que a gente está construindo, parece, para algumas pessoas que podem estar nos ouvindo, que isso não tem fundamento, mas isso impacta a mulher pra caramba. Ela não vê essa representatividade. E aí, quando saiu a notícia que a gente fez a captação, um monte de mulher founder começou a mandar mensagem. Nossa, que legal, vocês são incríveis, né? Aí eu falei pra Bru, ferrou. A gente tá tipo as heroínas do negócio. Isso é muito ruim, porque isso vai criar um negócio impossível que a gente precisa quebrar. E aí a gente fez um negócio que foi abrir no Instagram. Gente, vou abrir um café da manhã na nossa casa, domingo. Quem for mulher empreendedora, estiver escalando, tiver uma empresa já com 10, 15 funcionários em trajetória de fundraising, vem tomar um café com a gente vai contar como foi isso. E aí a gente chamou, já foram umas 30 lá em casa, hoje são mais de 70, e aí a gente abriu, e eu lembro que a gente fez uma apresentação para ajudar, assim, qual que é o passo de fazer captação, passar os aprendizados e tal. Mas no primeiro slide tinha a gente na exame, rodada, não sei o que, né? O segundo slide tinha eu chorando. E aí eu falei, pra vocês saberem, eu tive momentos de choro, tive crise de ansiedade, tive síndrome da impostora, tudo isso fez parte. E vai continuar fazendo, porque a gente ainda recebe 2% dos investimentos do mundo em Venture Capital vão para fundadoras mulheres. 2%. Ainda somos, assim, uma minoria. E isso impacta. E aí a gente tomou a decisão de vamos criar um ambiente de segurança, porque eu vi que isso na Endeavor era muito importante, para elas poderem ser que elas são, falarem das coisas, porque se pode ver, grupo no WhatsApp, que tem desafio todo mundo a observar isso, que ou de investidor, ou de algum ecossistema, que tem homens e mulheres, as mulheres são menos vocais. Elas pensam 10 vezes antes de mandar uma mensagem que o homem manda, puxa, sem pensar. E isso atrapalha, né? Então, a intenção do Máfia do Moscatel somos poucas, mas não estamos sozinhas. A gente troca muito num ambiente de extrema segurança, uma ajudando a outra. Hoje, de todos os grupos no WhatsApp, o meu mais ativo é do Máfia. E assim, sem intervenção minha da Bru, a gente é que menos faz ali. É a galera se ajudando o tempo inteiro. E aí isso se transformou, já teve M&As dentro do Máfia. Olha que legal. Já teve M&As, já teve muita movimentação, muita ajuda. E é um negócio que eu acho que ainda tem muito potencial, assim, pra gente poder ajudar. Somos poucas ainda. Para que um dia a gente seja 50 e tá tudo bem, não faz mais sentido iniciativas assim. Né? Sensacional. Acho que isso mostra, tanto pela Endeavor quanto pela Máfia do Moscatel, aquela palavra que é muito forte, que é a palavra do give back. Né? Total. Você retribuir aquilo que você, de alguma forma, recebeu, poder contribuir
para a sociedade. Aqui no Vabocast a gente tem esse compromisso também. Nós teremos metade das entrevistadas mulheres. Olha que e a legal. outra metade... Não, um brinde aqui, Olha aí, Vabo, ó, incrível. Pô, muito bom. Não, isso tem um poder muito grande, assim. Eu sempre absorvi muito conhecimento por podcast, sabia? Eu amo podcast, amo. Ainda mais empreendedorismo, né? Que ainda, puxa, ouvir as histórias ajuda muito. A gente vê, puxa, isso faz parte, então... e aí, eu senti falta de ouvir mais histórias de mulheres. Então, super legal isso. Boa. Próximo ponto de virada é que vai chegar em novembro, esse próximo ponto de virada. Vai chegar, gente. Qual que é a novidade? Tô grávida. Aê! Coisa boa. Melhor notícia. Melhor notícia. A gente estava antes, né, conversando sobre pontos de virada. A gente falou assim, nossa, Vab, eu tenho um ponto de virada aqui pessoal, né? E hoje, puxa, acho que a gente está num ambiente, né, que ele é muito atípico, assim. Então, eu, como uma CEO, mulher, casada com a Bru, que é minha co-founder e COO, e a gente grávidas, né? Puxa, assim, é muito atípico. Eu fui procurar mentoria, eu falei, quem que tá no Brasil com essa... Não existe, né? Não tem. Então, a gente, por anos, querendo já dar espaço, mas a gente tinha muito medo, né? Puxa, será? Como que a gente vai fazer com a GUP, né? E aí, a gente foi atrás também de conversar com outras grandes executivas e tal. E aí, eu aprendi que, assim, não existe momento perfeito. A Cris Junqueira mesmo fala, né, que a mulher mãe é o mamífero mais produtivo do planeta. Total. Ela sempre reforça isso. E agora, gestando, eu sinto isso, assim, que isso te dá uma vontade de fazer ainda maior, né? E quando a gente, até para anunciar, que é super recente, faz uma semana, a gente ficou assim, puxa, né, anuncia, como é que a gente vai fazer? Quando a gente anunciou o que teve de mulher, falando assim, nossa, que legal ver isso, porque ainda são tão poucas fundadoras, ainda fundadoras CEOs, que, pô, ainda engravida, e aí? Tem medo? O que o board vai falar? Como existe sim, gente, esse medo, né? Então, são exemplos para que a gente, puxa, tem que saber lidar, como é que a gente lida, como é que a gente aprende com isso. Então, estou muito empolgada com esse momento, muito, e acho que vai vão sair muitos aprendizados aí também para a gente poder compartilhar depois. Sem dúvida. Eu, até no passado, eu era pai estagiário, aí fui efetivada, a Letícia nasceu. E agora... E anunciando também que estamos grávidas também novamente agora. Olha aí, parabéns. Primeiro anúncio aqui no Vabocast também. Nosso segundo baby vem. Não sabemos ainda se vai ser menino ou menina, mas sem dúvida alguma a Letícia é minha maior professora de People Skills. Que legal. É meu maior desafio de liderança. Mas, por outro lado, eu posso dizer que ser pai é a segunda experiência mais extraordinária humana nesse planeta. Só perde para ser mãe. Então, essa é número um. Então, meus parabéns para você, para a Bru. Sem dúvida, vai ser uma jornada empreendedora, mais uma na vida de vocês. Isso, mais uma. E vamos mostrar que é possível, que dá pra gente conciliar sim. Com certeza. Se você está gostando desse episódio, imagina levar esse conteúdo para o seu time. Conheça as minhas palestras e treinamentos e aproveite essa oportunidade para provocar e desenvolver liderança e habilidades pessoais em sua equipe. Mais informações no descritivo desse episódio. Show de bola! Vamos então agora para um bloco que eu vou fazer algumas perguntas para você, ping-pong, e você vai trazer para a gente aqui a sua visão sobre isso. Então, a primeira delas é um livro que você recomenda, um livro de cabeceira, alguma coisa que marcou sua vida. Eu amo ler, inclusive, nossa, ajudou muito, né? Não só livros de empreendedorismo, mas também livros de psicologia, para a gente conseguir estar centrado. Mas tem um que eu acho que me ajuda bastante até hoje, que é o Dar e Receber. Adam Grant. Exatamente, você já leu pelo jeito. Assim, é impressionante o poder que tem de você não fazer já com a intenção de receber, mas de você construir coisas boas na sua jornada, que você impacte de forma positiva as pessoas, que você tenha um networking, que você também consegue, oferecer e não ser aquela pessoa que só pede, e de forma indireta isso sempre volta. E por que eu gosto dele? Porque não é a minha fortaleza, não é. Networking, relacionamento. Quem me conhece sabe que no WhatsApp eu sou péssima, eu demoro para responder. Não é minha fortaleza. Então, eu gosto desse livro porque ele me provoca. Assim, Mari, tem que fortalecer, isso é super importante.
Então, vou deixar esse. Excelente, muito bom. Adam Grant, todos os livros dele são bem provocativos, né? São bem provocativos. Se você pudesse tomar um café para receber uma mentoria com uma pessoa, viva ou morta, que pudesse te oferecer algum aprendizado, que pessoa seria essa e qual seria a pergunta mais importante que você faria a essa pessoa? Caramba. Nossa, tantas pessoas, mas eu vou deixar um aqui que eu sou muito, muito fã, que é o Bill Gates. Não só pelo impacto que ele tem em tecnologia, visão que ele fez, mas tudo que também a Microsoft representa, o negócio da reinvenção, ter colocado uma pessoa ali completamente diferente, que é o Satya. Nossa, o F5, o livro, né, dele, é impressionante. Puxa, eu acho que o Bill Gates, assim, né, agora nessa vertente filantrópica, é um negócio que me inspira bastante. Quando eu olho para o meu futuro, é um negócio que eu tenho muita vontade de fazer, sabe? O give back mais social ainda. Então, se eu tomasse um café com ele, eu perguntaria assim, puxa, como que você mantém essa chama, né, acesa? Assim? É uma pessoa extremamente ativa. O que ele está fazendo em energia eólica? É incrível. Esse cara não para. Eu fico assim, gente... Tem vários documentários dele, né? E tem documentários que mostram que de tempos em tempos ele vai para uma cabaninha com 50 mil livros, fica ali assim. Pô, é muito fácil você, em determinado ponto, você se acalmar, se acomodar. E uma pessoa, poxa, com tanta história, ainda ficar viva, querendo criar mais e mais impacto, eu adoraria saber como não apagar essa chama, sabe? E passa uma semana com 10 livros e dedica-se para ler os livros totalmente focado sem celular. Focado sem celular, sem expor, sem ninguém, né? Só ele acabando e os livros. Sensacional. E agora você tem a oportunidade de colocar uma frase sua no outdoor para que as 8 bilhões de pessoas do planeta pudessem ler essa frase. Que frase seria essa? Que mensagem você daria para o mundo? Queria colocar tantas frases aí, porque eu adoro frases, né? Quem me conhece sabe que uma das minhas frases, meu mantra, é o vai dar certo, né? Tudo eu sou vai dar certo, sou muito otimista. Mas eu colocaria nesse outdoor uma frase que a Bru me deu, no dia que ela deu sim pra gente começar essa história juntas aí da GUP, que foi, é preciso ter coragem para fazer diferente, mas muita competência para fazer a diferença. E eu adoro essa frase, porque realmente fazer diferente, você tem que ser corajoso. Você sair do trilho comum é muito difícil. Com certeza você vai levar mais pedras, você vai, levar mais tombos. Mas o negócio que a gente está falando aqui de cabeça aberta, quebrar crenças, ler, conhecimento, que fazer a diferença é outra parada. Você pode até ser diferente, agora fazer a diferença exige muito da gente, né? Sensacional. Fiquei arrepiado quando você falou. O dicionário Webster diz pra gente que existem 440 mil palavras na língua portuguesa. Queria saber qual é a palavra que define Mari Dias. Não, o Vabo realmente é o professor, né? Ele traz conceitos, ele traz números para mesa, é incrível. Que me define, eu acho que eu sou uma entusiasta. De várias coisas, eu sou entusiasta pelo RH, eu sou apaixonada pelo RH. Realmente, assim, eu adoro conversar com CEOs para... Como é que você está olhando o RH? Como é que você olha a área de gente? Porque ainda é uma área deixada de lado, né? Que a gente ainda... RH estratégico, aquela coisa do RH estratégico. Entendeu? Que ainda fica assim, quando a gente vai conversar com o CEO, assim, como é que você encara, como é que você lida, qual que é o investimento de tempo que você tem para essa área de RH, você vê que ainda tem tanta coisa para fazer. Eu sou entusiasta por empreendedorismo feminino. Acho que a gente só tem a ganhar no mundo que tem mais diversidade, né? E eu sou entusiasta por impacto, assim, de alguma forma, né? Inovação, como é que se cria. Então, sou entusiasta. Acho que esse é meu principal combustível hoje para não parar. A GUP, inclusive, já ganhou vários prêmios de empresa que mais fomenta diversidade, inclusão, equidade. Fala um pouquinho pra gente sobre a importância desses temas, por favor. A gente, na GUP, somos 4 fundadores. De 4 fundadores, 3 são da comunidade LGBTQIAP+. Então, somos um time mega diverso. Mas olha que curioso, quando a gente começou a GUP, que eu ainda também não tinha me descoberto, nem a Bru, a gente não começou como um casal, isso foi depois, só o Gui, né, que já estava ali, ele não falava isso para ninguém, Vabo. Ele ficou 2 anos sem falar nem para a cofundadora dele, Bru, e o co-founder Robson.
E aí, que teve um momento de virada sobre diversidade na nossa história, foi com uma mentora, a Head Global de Diversidade do Google, que chegou, fez um talk ali com a gente e falou assim, gente, se você acha que você é diverso porque você aceita, você não é diverso. Diverso não é aceitar, é você chamar a discussão para a mesa, é você debater sobre isso, falar sobre isso, porque só assim você cria real um ambiente onde as pessoas se sintam seguras. E aí aquilo foi um tapa na minha cara, eu falei, pô, com o meu co-founder, com o meu irmão, ele não consegue ter um ambiente seguro para poder falar. Aí nesse dia eu chamei o Gui e falei, Gui, você vai dar um jeito e você vai falar. Você vai falar porque eu preciso de você para criar o exemplo, a gente começar a trazer isso. E aí foi, pô, nesse dia que o Gui falou tal, e aí todas as vezes a gente falava sobre isso, já começou a fazer conversas, via que uma pessoa tinha algum grupo, era de algum grupo subrepresentado, fala. Por exemplo, pessoa com deficiência, você tem que perguntar para a pessoa, qual que é a melhor forma de eu me relacionar com você? A gente tem muito medo de falar sobre essas coisas, né? Então, toda essa história, porque eu acho que o começo foi muito importante, mas a ponto de virada foi 2020. 2020, a gente resolveu fazer de uma forma estratégica a diversidade na GUP. Então, a gente tinha intenção, tinha vontade, a gente fazia isso que eu estou te falando, mas não tinha uma estratégia. E a gente falou assim, vamos tratar a diversidade não como um projeto de começo, meio e fim, mas como algo estratégico para a gente. E a gente criou um manifesto de diversidade e inclusão, que inclusive é duração de 3 anos, e aí cada 3 anos a gente refaz, acaba esse ano, onde a gente colocou metas para a GUP, metas para os nossos clientes. Então, assim, o que eu vou fazer via as minhas soluções para a gente impactar a diversidade dos nossos clientes e para o ecossistema também. E aí a gente colocou meta estruturada, tem comitê, tem frentes, né? E aí as coisas andam quando você coloca esse tipo de intenção. Senão você vai se tornar diverso de um dia para o outro, né? É que nem meta, né? Se você não tiver meta, qualquer caminho vai dar certo, né? E aí que realmente a gente deu um salto. Hoje tem mais 50% de mulheres na GUP. Hoje a gente tem em todos os níveis, em todos. Imagina, a gente tem uma CEO, uma CTO, uma CRO, uma CHRO, COO, mulheres. Pô, 4 C-levels mulheres. É muito, assim, atípico, né? Pessoas, mulheres também na liderança, mais de 30% em engenharia, que, tipo, não conheço mais em outro lugar. Então, a gente foi trazendo não só gênero, mas vários outros recordes que hoje tornam um lugar super seguro, pessoas incríveis quererem trabalhar e construir junto com a gente. Incrível. E o próprio Google mostra que a característica-chave para a construção de um time de alta performance é segurança psicológica. Super. É você ter a confiança de que você pode ser quem você é. Perfeito. E você não vai ser julgada pela sua escolha, por quem você nasceu, por qualquer outra coisa que não seja a sua própria performance, sua própria contribuição que você traz. Então, criar esse ambiente psicologicamente seguro é o principal vetor de resultado. Então, nós estamos falando de resultado. Como é que eu crio um ambiente saudável para que as pessoas não adoeçam, para que as pessoas não gastem energia para exercer um papel no teatro corporativo, porque não se sente pertencente àquele ambiente, e aí elas possam direcionar para o resultado, para o cliente, para gerar valor. Então, essa é a base, na minha visão, que contribui, e ter empresas como a GUP liderando em mais essa iniciativa, dando mais esse exemplo, é fundamental para que todo o ecossistema comece a perceber e minimamente trabalhar uma palavra chamada respeito. A pessoa é desse jeito, a pessoa tem uma escolha, seja ela qual for. Por que eu acho que a minha escolha é a correta? Super. Não, a minha escolha é a minha escolha, a escolha da pessoa é outra, ou a forma da pessoa ser. A minha visão de mundo, ela não pode prevalecer em função dos outros. Né? Nós estamos construindo juntos. Então, é impacto na sociedade, eu adorei que você trouxe que é impacto no negócio. Isso não é mimimi, isso não é blá blá blá. Né? Isso realmente traz um impacto para o negócio também, extremamente importante. Então, muito poderoso isso que você trouxe. As pesquisas já mostram que para ter criatividade, para ter inovação, quanto mais diferentes as pessoas tiverem, óticas diferentes, histórias de vidas diferentes, diversidade de hardware e de software. Né? Super. Tem o hardware, que são os recortes, mas tem também o software, que é pensar também de forma diferente. E a diversidade dos clientes representam a diversidade do time, representa a diversidade dos clientes. Porque você tem um time que não é diverso e o cliente é totalmente diverso. Como é que você vai garantir que a sociedade é diversa. A sociedade é diversa. Então, pronto, já por aí você já senão vê você não inova, né? Pois de uma forma que você consiga colocar toda a sociedade. Imagina que assim, se eu não tivesse num ambiente seguro, eu não estaria aqui também. Eu não ia poder ser, a Mari não ia poder ser quem ela é.
E se a Mari não pudesse ser quem ela é, será que a Mari estaria à frente, continuando fazendo tudo isso? Não ia. Então, olha a importância. E quantas pessoas tem que, poxa, poderiam estar fazendo coisas incríveis nessas empresas e não estão, porque não estavam seguras ali. Então, fica nosso incentivo aí, né, Vabo? Também. É isso aí. E a base também disso tudo é a vulnerabilidade. Né? Você poder abrir o kimono e criar esse ambiente em que a vulnerabilidade deixa de ser uma fraqueza, uma fragilidade, Super. e passa a ser uma fortaleza. Então, tem aquela frase também muito bacana que é: liderar com vulnerabilidade, respeitando a diversidade, permite a autenticidade das pessoas. Caramba, hein? Pô, gente. Aí, ó. Essa é a frase que deveria estar no outdoor junto com a minha. Boa frase, boa frase. Mari Dias, como você cuida da sua saúde? Conta pra gente sua rotina, se você tem alguma prática hoje, Legal. não só em função da gravidez, mas também no dia a dia, até antes de engravidar. Como que você lida com esse dia a dia, com a pressão de empreender? É muita pressão, é muito trabalho. Não existe um dia sequer que você dá check em todos os to-dos. Não existe. Então, dado isso, e que você é a pessoa mais intencionada, provavelmente, vai fazer o negócio acontecer, a chance de você trabalhar 24 horas por dia e não conseguir desligar é altíssima. E aí que você, assim como eu, deve ter visto muita gente incrível passando por N crises de saúde mental. Pô, tem um super amigo empreendedor que está vivendo uma crise de burnout ferrada. E não está conseguindo voltar para o negócio. É muito importante a gente falar sobre isso, porque a gente tem que cuidar da gente. A máscara do oxigênio. Então, tem que saber desligar, tem que saber tirar férias, tem que saber... E eu tive uma complexidade que, puxa, meus co-founders são da minha família. Então, qual a chance que a gente teria de desligar real, viajar e não falar de GUP, né? Então, a gente se forçou desde o começo. A gente tem uma lei ali. Que é assim, pô, vamos sair igual todo final de ano a gente viaja juntos, né? Tailândia. Já fomos para vários países juntos. E a gente vai viajar, a gente não fala de GUP. Não fala. Senão também, por exemplo, as pessoas que não são da GUP iam achar insuportável, né, Babo? Viajar com a gente. Mas é isso, tem que saber desligar. Muita gente me pergunta, Mari, como que você consegue? É você não ter essa consciência pesada e essa visão de, é uma jornada longa. Entendeu? Não adianta esse sprint de toda hora, 24 horas por dia. Então, quando eu tô com a minha família, eu desligo. Quando eu vou viajar, é um dos meus hobbies viajar, adoro. Eu desligo real, não fico olhando Slack, nada disso. E aí eu falo pros meus diretos, assim, gente, se alguma coisa pegar, me manda um WhatsApp. Se não, tipo, puxa, eu vou desligar. E eu aprendi que isso faz muito bem pra mim. Eu preciso desse cifragem. Tem gente que às vezes convive que, eu consigo lidar sem. Mas eu não. Eu tenho que ter as minhas pausas. Exercício físico, puxa, sempre faço. Agora eu tenho uma facilidade de uma academia em casa, então isso ajuda, né? Não tem mais desculpa. Falei, Bru, acabaram as desculpas. E se não postar, é o que não fez. Tem que postar. Bruna colocou até meta agora, né? Não sei o que, de 200 lá e tal. E ainda mais grávida, né? Tem que fazer. E tem a saúde mental, que eu também não abro mão, que é terapia. Uma vez por semana. Ambiente seguro, putz, me ajuda pra caramba também. E final de semana, eu tento realmente estar com a minha família, fazer alguma coisa diferente, desplugar. E você tem que saber o que te descansa, né? Até outro dia a gente foi testar um novo teste psicológico lá pra GUP, e aí mostra seu nível de extroversão e introversão. E aí eu fui fazer o meu. Adivinha quantos % deu de extroversão da Mari? Quantos? 6%, Vabo. Aí, a mesma cara que você tá fazendo, todo mundo quando viu, como é que pode? Esse teste tá errado. Falei, gente, o teste não tá errado. Eu sabia que eu não tinha mais do que 10. Então, assim, o que me faz dar palestra, tá aqui, fazer várias coisas? É um treino, é um esforço, mas que me gasta energia, me gasta cognição. E aí, acho que um grande teste sobre como você descansa é o que você faz na sua hora vaga? Por exemplo, a Bru, com altíssimo nível de extroversão, como que ela descansa? Ela quer chamar todo mundo lá para casa. Fazer uma grande festa, uma bagunça. Tocar o gongo. O gongo, que o Vabo já tocou lá na GUP toda vez que a gente bate meta. Como que eu descanso? Quietinha, Netflix, ou com o meu círculo mais próximo. E é isso, você vai aprendendo o que te descansa, o que te relaxa, porque precisa fazer. 94% de introversão. Você tá entendendo, Vabo? Impressionante. Mari, o que é sucesso para você? O que é sucesso para mim?
Eu acho que sucesso é você conseguir investir o seu tempo mais precioso, que é o tempo, em algo que você gosta. Então, a gente vive numa bolha, né? O nosso ciclo é uma bolha, assim. A gente que trabalha com contratação e vive todos os dias o desemprego, né? Onde tem milhões de pessoas desempregadas. Há muito tempo à procura de emprego, porque quem está procurando emprego não são só as 8 milhões de desempregadas, são também as pessoas que estão empregadas e estão disputando essas vagas. Sim. Então, é muito concorrido. Assim, o funil de recrutamento é uma das coisas mais duras que existe no Brasil. E todos os dias eu vendo essa realidade, isso me arrepia, sabe? Pelo impacto, por continuar fazendo o que a gente está fazendo, mas também o privilégio que a gente tem de poder fazer uma coisa que a gente gosta, que a gente escolheu fazer, que a gente continua escolhendo fazer todos os dias. Então, para mim, isso é um puta de um sucesso. E o que é felicidade para você? Felicidade, para mim, tem um negócio que eu acredito muito que, assim, a vida são vários pratinhos que a gente tem, né? Então, a gente tem o pratinho da saúde, o pratinho... Todo mundo tem os seus pratinhos, né? Então, por exemplo, eu tenho o meu pratinho da saúde, meu pratinho dos amigos, tenho o meu pratinho da GUP, pratinho do lazer, tenho vários pratinhos. Para mim, felicidade é você poder escolher quais você topa não deixar cair, porque só tem uma certeza, alguns vão cair, gente. Não tem como lidar com tudo, dar conta de tudo. Não existe mulher perfeita, homem perfeito. Pratinhos vão cair. Então, escolha os pratinhos que você não vai deixar cair, né? Aproveite eles, curta eles e tenha o benefício do retorno deles. Isso para mim é uma puta felicidade. Então, eu não deixo cair meu pratinho da família. Eu, invisto muito no meu pratinho ali da GUP, mas tem alguns pratinhos que eu sei que não conseguem pegar meu tempo. E tá tudo bem. Síndica do prédio, por exemplo. Não vai ser um pratinho. Não vai ver, entendeu? Não vai me ver nas reuniões de condomínio. Então, e tá tudo bem, né? Então, você poder fazer esses trade-offs e ter o retorno das coisas que você escolheu, eu acho que isso é uma puta de uma felicidade, sabe? Queria deixar aqui o espaço livre para você contar as novidades que vem pela frente e como os seus contatos também, como o pessoal te encontra. Legal. Gente, novidades, assim, a gente na GUP tá numa jornada muito legal de ecossistema, eu tô apaixonada com isso eu fico sempre lembrando eu como Ambev ali no RH, podendo fazer tudo num lugar só. Eu estou super entusiasmada com o poder de IA generativa, o impacto que vai ter nessa área. Tem vários estudos incríveis saindo sobre como a força de trabalho vai mudar. E, gente, vai mudar para melhor. A gente vai se reinventar, né, com esse novo movimento de Gen AI como um todo. E eu estou muito empolgada com a gente também encabeçando isso. Então, a gente começou o recrutamento e seleção, trazendo impacto de IA, que todo mundo conhece pela ordenação de currículo, mas a gente ajuda a descrever o currículo, a gente ajuda a descrever a habilidade, a gente tem IA em todos os produtos da GUP. A gente tem um módulo agora de educação corporativa que cria treinamentos em 5 minutos para qualquer tipo de necessidade da empresa. E, isso muda o ponteiro de educação. Então, tem muita coisa nesse sentido saindo para a gente ser esse ecossistema inteligente, integrado, cada vez mais forte para as empresas. E do lado do Máfia do Moscatel, tem várias coisas também aí que a gente está planejando. Vai ter uma nova turma que a gente vai abrir agora entre julho e agosto. Então, mulheres empreendedoras que nos ouçam, né, se entender que faz sentido a gente poder ajudar de alguma forma para a gente conseguir trazer mais founders aí junto. Como que encontra? Pelo seu Instagram? Então, a gente está tentando agora montar um Instagram do Máfia, vai sair em breve, mas por enquanto, dentro do meu Instagram. @MariDias0. Porra, não é isso? Olha só, esse zero, a gente precisava tirar esse zero, né, Mami? Esse zero. E quem me encontra nas redes sociais, né? Estou tentando me forçar aí a estar mais presente também no Instagram para contribuir. Show de bola. Queria deixar um presente aqui para você, que é o meu livro. Livro. Também temos um presente aqui, que é Gente, olha aqui do Vabocast. Esse quem mandou pra gente foi o pessoal da Tangram. Mandar um abraço aqui pro Prieto. Se você quiser conhecer mais sobre essa empresa que é líder em presentes e brindes corporativos, 10% de desconto na sua primeira compra aqui na descrição do episódio. E agradecer, claro, a própria GUP, que é a nossa patrocinadora premium aqui do Vabocast. Então, por favor, quem tiver interesse em fazer parte desse ecossistema maravilhoso que a Mari contou aqui, das novidades que estão vindo, dá uma olhadinha também na descrição do episódio, porque tem 15% de desconto para qualquer uma das verticais da GUP. Aproveita para você turbinar a sua gestão de pessoas. Mari, muito obrigado pela sua generosidade, ceder seu tempo para vir aqui nos honrar com a sua participação no Vabocast.
mensagem final aqui nessa câmera para a nossa audiência, qualquer coisa que você queira dizer, uma mensagem para a gente fechar nosso episódio de hoje. Primeiro, agradecer, esse super cara, que sou fã, né? Poxa, sempre aprendo muito com você. Como é difícil ter gente com profundidade sobre as coisas, e você é uma das pessoas raras aí que, pô, a gente tem que sugar, tem que estar perto, então muito legal a gente estar junto. E para quem está ouvindo, gente, assim, empreender, todas essas jornadas que a gente está falando aqui, pontos de virada, não são fáceis, né? A gente tem que falar mais das coisas difíceis. Então, quem estiver ouvindo, assim, fica o exemplo de toda a história da Gup. Eu gosto de contar o vai e vem, o quase quebra, as partes difíceis, a parte que também tive problemas também pessoais, porque a vida é assim, né? E o importante é o que? A gente continuar, a gente não desistir dos sonhos, né? E junto com pessoas que são tão ambiciosas no sonho quanto você, que compartilham os mesmos valores para continuar impactando. O Brasil está cheio de problema, tem que ter muita gente ainda para resolver, muitas coisas que a gente tem que ajustar aqui. Então, fica o incentivo. Senhoras e senhores, Mari Dias! Muito obrigado. Muito bom. Não esqueça de avaliar o episódio. Manda para mim lá no Instagram, @vapo23, o que você mais aprendeu, o que você mais gostou, qual foi seu insight desse episódio. E até o próximo Vabocast. O Vabocast é um oferecimento da Gup, a HR Tech líder do Brasil. Não se esqueça de avaliar o episódio, compartilhar com seus amigos e me seguir no Instagram, @vabo23. Até o próximo Vabocast!